Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Texto que nós lemos toda a Santa Ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga amém. Tem alguém procurando ainda? Não? Todo mundo já achou? Então vamos ler em nome de Jesus. Está escrito na santa e bendita palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus, fica à vontade. Logo mais estaremos ceando e você vai ouvir esse trecho mais uma vez. Mas eu quero refletir um pouquinho nesse texto. Então eu peço a sua atenção em nome de Jesus. Sempre nós fazemos a leitura desse texto antes da Santa Ceia. E muitos de nós ainda não entendemos o que realmente Paulo quis dizer neste trecho da palavra. Pensamos que a ceia do Senhor é o diferencial em quem está em pecado e quem está em santidade. E não é isso. É como se a gente pensasse, ou então a gente adquiriu esse pensamento ao longo do tempo, como se a frase principal do texto fosse: aquele que comer ou beber, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas a frase principal desse texto não é essa. A frase principal desse texto é: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu. Por quê, irmãos? Porque os crentes da igreja de Corinto, eles não pensavam uns nos outros. Vamos começar a se examinar agora. Os crentes da igreja de Corinto não pensavam uns nos outros, porque os crentes da igreja de Corinto não se importavam uns com os outros. Eles não se importavam com os irmãos, os crentes. Porque os crentes da igreja de Corinto se reuniam, ceavam sim, mas pioravam como cristãos. Eles não melhoravam. No versículo 17 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala isso: nisto, porém, não vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Minha primeira pergunta nessa manhã: nós que temos ceado todos os meses, que estamos na igreja há anos, nós estamos melhorando como cristãos ou nós estamos piorando?
Você tem melhorado como seu irmão, com o seu irmão? Você tem melhorado como pai? Você tem melhorado como mãe? Como dona de casa? Nós temos melhorado como pastores, nós temos melhorado como obreiros da casa do Senhor, nós temos melhorado como embaixadores de Cristo para esse mundo? Essa é a minha primeira pergunta. Ou nós temos piorado, nós temos mentido, nós temos brigado, nós temos fofocado, falamos palavrões, afrontamos os outros no WhatsApp, no Facebook, pegamos a bandeira do partido mais do que a bandeira do Evangelho de Cristo. Nós estamos melhorando ou nós estamos piorando? Nós estamos melhorando no nosso modo de ser como cristãos, no modo de falar, no modo de se comportar, no modo até para comer, irmãos. Nós estamos melhorando ou estamos piorando? Ontem aconteceu uma coisa interessante, não tem nada a ver, me lembrei agora. A gente passou, todo dia passa um rapaz, um senhor, vendendo sorvete. Não sei se vocês já ouviram aí por aqui. Ele passa com um carrinho com as duas geladeirazinhas assim de isopor, né? Ele passa, sundae, sorvete, picolé, sundae, sorvete. Aí a gente gostou muito do sundae dele, né? E a Marcela, grita, Melissa, para pegar lá o sundae, grita. Aí a gente fica meio envergonhado, a Melissa, eu de gritar, sabe? Sundae. Aí, moço. Aí eu desci, mesmo sem camisa, desci e já estava com a carteira na mão, né? Olha, eu quero um sundae. Quando eu abri o portão, boa noite, irmão, eu quero um sundae. Aí ele falou assim, ele fez assim, irmão, o senhor tem cara de pregador. Aí eu fiquei meio envergonhado que eu estava sem camisa. Aí eu, tem sundae. Aí ele, poxa, não tem, mas senhor, ele insistiu, irmão, o senhor é pregador? Aí eu, tá tudo errado, sem camisa, esse físico de, né, tudo errado aí, aí não, porque a gente reconhece pela face. Irmão, pense num cara que ficou feliz por dentro, foi eu, olha. Pense num cara que a gente está sendo uma imagem de Cristo para as pessoas. E eu orei assim mesmo, de poxa, mas me desculpa, eu estou sem camisa. Não tem nenhum problema, pastor. O senhor está dentro da sua casa. É o nome dele, irmão Clísio. Quando ele for, a Melissa disse que amanhã, hoje ele vai trazer o sundae para a gente quando ele passar. Então, só para a gente pensar, você tem sido a imagem de Cristo na vida das pessoas? Você tem se parecido com Cristo? Comece a se examinar antes de tomar a ceia desde agora. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem ainda está acordado, diga aleluia. Então aplauda o Senhor aí só para me ouvir o som. Claro, né? Ouvir o som. Aleluia. Examine-se a si mesmo. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia, então é o momento da gente melhorar. Amém? Deus vai fazer situações para nós melhorarmos. A frase, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, não está se referindo a pecados. Não, pastor, não está se referindo a pecados. Se fosse assim, ninguém participava da ceia. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É claro que pecado é um erro. O pecado é contrário à vontade de Deus. Lógico, você não tem que estar pecando ou em pecado. Peça perdão e o Senhor te perdoará. Quem entendeu, diga amém.
Mas em nenhum momento Paulo diz aqui, olha, não pode fulano, não pode ciclano, não pode, nenhum momento. E Jesus não deixou Judas do lado de fora. Jesus não deixou Tomé do lado de fora. Não deixou. Irmãos, nós precisamos sim pedir perdão ao Senhor. Mas não é isso que o texto, não é a ênfase do texto, não é essa. É lógico que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, quem está em pecado, peça perdão e não deixe de participar. A pessoa, não vou ceiar porque eu não sou casado, eu estou só junto. Ah, pastor, mas aí pode? É um erro. Você tem que casar. Ah, pastor, tem que casar. Mas não deixe de participar da ceia. Ah, pastor, eu ainda estou bebendo, ainda estou fumando, e tenho feito muita coisa errada aí. Peça perdão, participe da ceia. Mas não é isso que o texto está dizendo. O comer o pão e o beber do cálice indignamente significa você não está se importando com o corpo de Cristo. Você não está discernindo o corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Você não está se importando com os irmãos. Você não está repartindo o que você tem com os irmãos. Se você ler o contexto, né, eu não tenho tempo para ler aqui tudo. A gente podia ler desde do início do 11, desde o 17 em diante, você vai entender. Você pode ler na sua casa. Mas olha só, 1 Coríntios 11, 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Isso é Paulo repreendendo a igreja. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que direi? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O apóstolo Paulo está repreendendo os crentes dizendo: vocês estão fazendo cada um a sua própria ceia, no particular, não se importando com os demais, com os mais necessitados da igreja. Quando a ceia do Senhor é a ceia do Senhor, ela é comunitária, ela é coletiva, ela é compartilhada, ela é repartida. Quem está entendendo, diga amém. É repartida. Examine-se, meu irmão. Você está repartindo alguma coisa com os mais necessitados que você? Você está discernindo o corpo de Cristo ao ponto de você não pensar só em você? A igreja de Corinto, os caras chegavam lá, tinha uma festa antes, eles comiam, eles se empanturravam, e tinha gente que estava com fome no mesmo ambiente, e eles não repartiam o que eles tinham. Por isso que tinha lá no final, por isso que está dizendo, tem muitos fracos, os caras estão com fome, doentes, porque não estão comendo, e muitos morreram, porque vocês não estão se importando com os outros. A ceia do Senhor é um momento de nós refletirmos, nós estamos pensando uns nos outros. Isso é comunhão. Repartir é a vontade de Deus. Repita comigo: repartir é a vontade de Deus. De novo, repartir é a vontade de Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Eu quero que você saia com esse entendimento. Repartir é a vontade de Deus. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Eclesiastes 11, do 1 ao 2. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. É a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, diga amém.
Nessa noite que Jesus foi traído, os discípulos estavam com ele à mesa. A mesa era como se fosse um U assim. Eu não sei onde Jesus ficou, mas era um lugar de destaque. Ele sentou nesse lugar e ele pegou o pão, ele deu graças e partiu para um dos discípulos. Ele deu para um, no máximo para dois. Ele partiu e os outros que estavam lá não tinham pão. Esse outro discípulo repartiu e entregou para os outros que não tinham ainda. O que eu estou tentando dizer nessa manhã para você é: o que Jesus te dá não é para ficar só com você, é para repartir com os outros. O que eu estou tentando dizer para você aqui é o que Jesus te dá não é para ficar só em você, é para repartir com os outros. O que eu estou tentando dizer aqui é o que o Jesus está fazendo em você. O que Jesus está fazendo não é para parar em você, é para ir adiante, é para você passar adiante e repartir com os irmãos. Amém? Olha só o início que a gente leu, versículo 23: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Amém? Que Deus te dá, que Jesus te dá, entregue para as outras pessoas também. Reparta. Amém? Pegue o seu pedaço e reparta com o seu irmão. Paulo repartiu conosco o que ele recebeu do Senhor. Por quê? Porque repartir é a vontade de Deus. Se Jesus te deu um pai show de bola, tipo eu assim, reparta ele com aquele que não teve pai. Eu não tive um pai acompanhando comigo na infância. Eu tive que pegar outros pais. Se Jesus te deu uma mãe sensacional, reparta ela com quem não teve o amor de mãe. Se Jesus te deu uma família amorosa, reparta esse amor com quem não tem uma família tão amorosa. Se Jesus te deu uma esperança de viver, reparta essa esperança com quem já desistiu de viver. Quem está entendendo, diga amém. Se Jesus te deu muitos recursos, reparta com aquele que não tem nada. Estenda a mão, ajude, veja o corpo de Cristo como é que está, procure saber como estão os irmãos. Se Jesus te deu condições de fazer a compra desse mês, reparta um pouquinho com quem não tem nada para almoçar hoje. Repartir a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Dê uma examinada na sua vida hoje. Reparta. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou repartindo a palavra que veio a mim e estou entregando para vocês. Estou pegando o meu pedaço e estou entregando para vocês. Reparta Jesus com as pessoas. Reparta a palavra de Deus com as pessoas. Reparta a alegria de viver que você tem com as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Dê uma examinada na sua vida hoje. Será que eu estou repartindo o que o Senhor está me dando? Será que eu estou entregando aquilo que o Senhor está me dando para os meus irmãos? Examine a sua vida hoje, porque eu não tenho condições de examinar a sua vida. Você que tem que examinar a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Eu não sou capaz de examinar a sua vida, mas você sim. Examine a sua vida, você mesmo. Participe do pão, beba do cálice e reparta o que o Senhor deu a você, porque repartir é a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. A gente vai já participar pode aplaudir o Senhor se você quiser. A gente vai já participar da ceia.